Olá, amigos internautas, tudo bem com vocês? Um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência no nosso canal no YouTube. Até que enfim, graças a Deus, uma informação boa. O senhor Deltan Dallagnol, que se acha o intocável, que se acha o todo-poderoso, o popstar da mídia brasileira, finalmente começará a sofrer as consequências, a sofrer as punições pelos crimes que cometeu, pelas atitudes antirrepublicanas que cometeu na Operação Lava Jato e que nós descobrimos através do The Intercept Brasil. O Supremo Tribunal Federal, e atenção, o ministro Luiz Fux, quem diria, em Fux We Trust, do STF, derrubou a decisão da 5ª Vara Federal de Curitiba que suspendeu o julgamento contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. A informação é da jornalista Júlia Chaib, do painel da Folha, diante do atropelo da 5ª Vara Federal de Curitiba, que ignorou a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal que autorizou a continuidade do procedimento disciplinar. Fux determinou que o Conselho se abstenha de cumprir, e olha que Fux acabou até se irritando, que o Conselho se abstivesse de cumprir qualquer decisão judicial daqui em diante que determine a suspensão do julgamento que não tenha sido proferida pelo próprio ministro. O processo contra Dallagnol está na pauta da próxima terça-feira, dia 26, do Conselho Nacional do Ministério Público. O julgamento foi suspenso ao menos 2 vezes. Diz Fux, abre aspas, a reclamação destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões. O Conselho vai julgar se Deltan cometeu infração ou não, pelo fato dele dizer ao Grupo Globo, à Rádio CBN, na época em que ele era o tal, que a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal passa a mensagem de leniência com a corrupção. Ele acusou a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal de passar uma mensagem de leniência com o crime. E acusou ministros de formarem uma panelinha a favor de corruptos. Vocês já pararam para imaginar até que ponto este cidadão chegou? Se não fosse o jornalista Glenn Greenwald, se não fosse a equipe do The Intercept Brasil, esse Deltan estaria até hoje, se metendo em decisões do Supremo, em escolha de Procurador-Geral da República. Ele chegou a um nível tão baixo que ele defendia a independência do Ministério Público. Pego quando o presidente da República nomeou o senhor Augusto Aras a dedo na Procuradoria-Geral da República, e é um fato que até a gente lamenta, porque Lula que respeitou o Ministério Público. Foi Lula. E o Ministério Público desrespeitou aquele que lhe deu confiabilidade, aquele que lhe deu independência. Por que o Ministério Público desrespeitou? Basta você ler os diálogos do The Intercept. Procuradores da República tripudiando da morte de criança de 7 anos de idade. Tripudiando da morte de familiares do ex-comandante do Planalto e da dor que ele estava sentindo. Eles tratavam a questão com tanta pessoalidade, era uma coisa tão pessoal, um ódio tão pessoal, que eles armaram para que Lula não desse entrevista nas eleições de 2018. Por ironia do destino, o ministro que mandou Deltan as favas agora foi o mesmo que outrora não permitiu que Lula fosse entrevistado, derrubando uma decisão de um colega, Ricardo Lewandowski. Deltan, pode chorar, amigo.
Você tanto que se gabava que Lula tinha 8, 9, 10 processos, só para lembrar, tu tem 16. Esse é o primeiro. Mais 15 virão no Conselho Nacional do Ministério Público. E o meu desejo e o desejo do povo é que tu sejas afastado da Lava Jato, que tu sejas exonerado a bem do serviço público e processado pelos crimes que você cometeu. Um forte abraço a todos e a luta continua. Lula livre, Lula inocente, Lula nas ruas, em defesa do povo brasileiro.